Como a informação descentralizada muda até a mobilização popular. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Estava marcado para ontem, dia 1º, uma greve nacional dos caminhoneiros. Várias entidades e sindicatos do país aderiram à greve e tinha gente dizendo que seria maior que a de 2018. No entanto, a adesão à greve foi pequena no primeiro dia. Houve alguns engarrafamentos devido a caminhoneiros interditando parcialmente pistas em alguns lugares do país, mas não foi nada significativo. Lógico, pode ser que a greve fique mais forte nos próximos dias, mas não creio que vingue por um motivo simples. Foi uma greve puxada por sindicalistas. Muitos caminhoneiros aderiram, lógico, mesmo grupos que participaram de outras greves, mas o fato é que a grande greve de 2018, aquela que realmente foi enorme, que afetou realmente o Brasil inteiro, foi fundamentalmente diferente. Ela surgiu nos caminhoneiros conversando entre si. Os sindicatos nem foram consultados, só aderiram à coisa quando perceberam que ela já estava acontecendo. Pior, quando houve uma primeira negociação com o sindicato, a greve continuou, porque os sindicatos não estavam no comando da coisa. O governo acabou gerando uma série de medidas supostamente para ajudar os caminhoneiros, mas que, de fato, ajudou muito pouco. Ao contrário, as medidas restritivas, tabelamento de fretes e o próprio medo de greve incentivaram muitas empresas a adotar a frota própria de caminhões ou investir em outros meios de transporte. No final de tudo, a situação acabou pior para os caminhoneiros. Mercado é mercado, chorar para o governo é contraprodutivo. Alguns grupos que puxaram a greve têm sim propostas e pedidos razoáveis, como a reabertura das cidades, algo que todos nós precisamos com urgência e apenas o interesse político de determinados governadores e prefeitos tem atrasado. De fato, boa parte da culpa pela absurda deterioração econômica, que piora a situação dos caminhoneiros também, é devido a essas medidas de controle da pandemia. Mas, quando são pautas legítimas, certamente não são propostas por sindicatos. O sindicato em si se tornou irrelevante. No final, o caminhoneiro em si não está mais tão entusiasmado com greve. O que acontece mesmo é o sindicato querendo fazer isso para ganhar relevância. O fracasso da greve de 2021 segue o mesmo ritmo dos fracassos da greve de 2019 e 2020. Embora os sindicatos digam que serão maiores que a de 2018, nada acontece. A adesão é mínima. O ponto central aqui, os sindicatos não representam mais a categoria dos caminhoneiros, porque, havendo informação descentralizada e distribuída, os caminhoneiros se organizam entre si, não há necessidade de lideranças sindicais. Outro exemplo nesse sentido foi a greve do BRT na cidade do Rio de Janeiro, que começou com a adesão total dos motoristas de BRT no dia 1º ontem. O BRT, para quem não sabe, é um serviço que existe em algumas cidades, um ônibus grande que você paga a passagem antes de embarcar no ônibus, então fica tudo mais rápido para as pessoas embarcarem, não precisa passar pela catraca. Aqui no Rio tem 4 grandes corredores de BRT que ficaram totalmente parados ontem a maior parte do dia. A questão é que, com as medidas tomadas pelos governos para evitar a pandemia, proibir pessoas de sair de casa, proibir pessoas de trabalhar e etc., a quantidade de gente andando de ônibus caiu muito. Com isso, as empresas que operam o BRT estão a ponto de quebrar, e com isso fizeram um acordo com o sindicato da categoria para a redução de salário e horas de trabalho. Todo motorista de BRT ficaria uma semana em casa por mês e receberia 3/4 do salário. O sindicato aceitou isso, mas os trabalhadores não. Eu não vou nem entrar no caso se isso é bom ou não para os trabalhadores, acho que eles não perceberam que se não aceitarem isso, a alternativa vai ser as empresas demitirem pelo menos 1/3 deles. Eu acho que a decisão deles foi ruim, mas o fato é que, mais uma vez, o sindicato não significou nada. A greve foi organizada pelos motoristas em si, conversando entre eles através de aplicativos. Sim, eu estou ciente que o prefeito disse que era lockout, que na verdade eram os donos de empresa de ônibus que haviam incentivado os trabalhadores a parar. Eu sou a última pessoa que vai defender empresa de ônibus concessionária de governo. Mas em qualquer dos casos, se for isso também, fica evidente que o sindicato simplesmente não faz mais sentido, porque o sindicato aceitou a negociação. Ele simplesmente não responde mais pelos trabalhadores. Esse é mais um capítulo dessa tendência feliz no Brasil.
a diminuição da importância de sindicato. O Brasil, com as besteiras inventadas pelo fascista Getúlio Vargas, era o paraíso do sindicato. 92% de todos os sindicatos no mundo estão no Brasil. Por que será? Outros países tinham até bastante sindicatos, mas o Brasil tem um número absurdo de sindicatos. Mais de 11 mil sindicatos aqui, sem contar centrais sindicais e coisa e tal. No final das contas, se o número de sindicatos significasse melhoria da condição do trabalhador, não deveria haver lugar no mundo com melhor trabalho do que no Brasil. No entanto, não é isso que vemos. E por que tantos sindicatos aqui? Bem, porque havia, desde a época de Getúlio Vargas até 2018, o famigerado imposto sindical. Trabalhadores eram obrigados a pagar imposto para o sindicato, quer quisessem, quer não, quer gostassem do sindicato, quer não. Lógico, com poucas exceções, a maior parte dos sindicatos do Brasil fazia muito pouco, quase nada pelos trabalhadores. De fato, faziam apenas algumas coisas burocráticas, como assinar algumas negociações, referendar demissões, só burocracia. No final fazia uma fortuna com o imposto sindical sem prestar nenhum serviço real aos trabalhadores. Com a reforma trabalhista do Temer de 2018 e a extinção do imposto sindical, os sindicatos perderam muito do seu poder. Ainda podem cobrar daqueles empregados que querem contribuir, mas justamente porque a maioria não vê retorno nesse dinheiro pago ao sindicato, o número de pessoas que contribuem com o sindicato cai a cada ano. Desde então, os sindicatos têm feito manobras políticas para tentar retomar esse imposto. Tem iniciativa até esse momento na Câmara, mas também tem usado truques como forçar a contribuição de outros trabalhadores usando a Justiça do Trabalho, até aqui, felizmente, sem muito sucesso. O fato é que o sindicalismo no Brasil já era algo sem sentido antes, forçado pelo imposto sindical, imposto trabalhista de Vargas. O fascismo que tanto agradava o ex-presidente tem uma de suas principais bases, você sabe, o combate do capitalismo com o trabalhismo. A ideia de que sindicatos deveriam organizar-se como uma força antagônica aos grandes industriais, ao grande capital e lutar por seus direitos. Lógico, esse antagonismo entre empregados e empregadores tem origem nas dificuldades naturais de recursos escassos. É natural achar que se ganha menos do que se merece em um negócio, principalmente um emprego, que é algo que perdura por muito tempo. Mas o nível de antagonismo imposto pelos socialistas é artificialmente alto, com um objetivo claro: enfraquecer os dois lados para fortalecer o Estado, que aparece como um mediador nessa disputa entre empregados e empregadores. Mesmo que o Estado não consiga fazer nada de efetivo aí, mas consegue cobrar impostos por isso. É preciso deixar claro que a ética libertária reconhece o direito de livre associação voluntária. Embora eu ache que os sindicatos brasileiros sejam uma besteira burocrática sem sentido, reconheço que, desde que voluntariamente, é direito das pessoas se associarem para qualquer propósito que seja, desde que propósito pacífico. Negociar, demandar, reclamar, qualquer atividade que não inicie violência contra não agressores, que não ameace ninguém, é perfeitamente válida na ética libertária. Mas não é isso que temos no sindicalismo brasileiro. No final, o sindicalismo brasileiro já era hipertrofiado por essa besteira fascista do Vargas, vai sofrer mais que o sindicalismo no resto do mundo com a informação descentralizada e distribuída. No mundo todo, os sindicatos têm perdido importância nos tempos atuais, mas aqui, que particularmente estão acostumados a não fazer nada e ganhar dinheiro fácil, o tombo será maior. E por que a informação descentralizada e distribuída atrapalha sindicatos? Por dois motivos. Primeiro, que com a informação descentralizada, as pessoas começam a perceber que os eventuais ganhos obtidos via greve e outras formas de protesto raramente significam vantagem real. Como explicamos no vídeo Sem Governo, Quem Vai Proteger os Trabalhadores, lá no canal Ancapsu Classic, todos os supostos direitos trabalhistas da CLT não passam de impostos ou ilusões. Ninguém ganha mais porque existe o 13º salário. Lógico que o custo daquilo já foi computado na hora de estabelecer o valor nominal do seu salário. Cada vez mais as pessoas entendem que o mercado de trabalho é um mercado como qualquer outro. Você vende o seu trabalho a quem está disposto a comprar ele por ele
ter um valor, é um acordo entre partes, não é dominação de ninguém, ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém, nem a contratar ninguém. A única forma de um trabalhador efetivamente melhorar sua condição é procurando outro empregador que pague melhor ou buscando outra profissão com maior demanda. Direitos trabalhistas, tabelamento de frete, congelamento do diesel e outras interferências do governo só pioram a situação. Greve pode ser um instrumento de pressão em uma situação extrema, mas usado rotineiramente, ano após ano, como querem os sindicalistas, perde fatalmente força. Além disso, como em qualquer entidade hierárquica, o sindicato depende de alguma homogeneidade de pensamento para se erguer. Um sindicato só faz sentido quando pelo menos uma grande parte das pessoas tem uma visão comum. A informação descentralizada e distribuída tende a tornar as pessoas mais esclarecidas e diminuir o consenso, principalmente em ideias simplórias como são típicas de sindicato. O futuro para os sindicatos é triste, mas para os trabalhadores é libertador. Cada vez mais teremos mercado de trabalho diversificado e independente, principalmente através de aplicativos e outras formas de contratação não vinculadas à CLT. Sim, não há garantia de nada, é preciso trabalhar muito, é uma vida dura, mas a renda em si costuma ser maior. Menos emprego e mais trabalho, mais negócio. Valor se gera na troca, não na briga. Não duvido que ainda ocorram greves grandes de caminhoneiros no futuro, mas certamente, se for puxado por sindicatos, vai flopar todas as vezes que for tentado. Sindicatos, como conhecemos hoje, atrapalham mais do que ajudam. Que bom que estão morrendo. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!